Olá, nós vamos falar hoje, na nossa aula de ciência política, sobre o significado de política e o que é ciência política. A política, segundo Wolfgang Leomar, naquele livrinho O que é política, ele apresenta o significado da política no seu sentido amplo, até mostrar como a política passa a ser a ciência, inclusive, voltada para a análise do Estado. A política tem um significado amplo. Por exemplo, quando a gente fala em política pública, a gente está falando, por exemplo, política pública para a educação. Então, significa que a política tem um significado aí. Mas o que é política de forma geral? A política ela está relacionada ao poder. Tudo que faz parte do poder faz parte da política. Todo ser humano, ele por natureza é um animal político, como dizia o Aristóteles. A política pode ser entendida como tudo aquilo que acontece nas relações sociais que envolvem o poder. Desde o momento que você tem duas pessoas num determinado ambiente, você tem aí uma relação de poder, que pode ser uma relação amistosa, amigável, como também pode ser uma relação de dominação, uma relação de autoritarismo. Onde há interesse, há, com certeza, dominação. A palavra dominação, ela carrega um conteúdo bastante forte, porque ela está levando em consideração que, por exemplo, num ambiente onde existem duas pessoas, se uma pessoa domina a outra, significa que ela tem um poder sobre aquela pessoa. Nós podemos trazer um exemplo de um casal. Quando um homem ele bate numa mulher, por exemplo, significa que ele está aí querendo demonstrar o seu poder, a sua dominação, para ter a mulher como a sua subordinada. A partir do momento que não há uma reação contrária exatamente ao fato de sofrer uma agressão, então, com certeza, a dominação ela virá cada vez maior. Isso é um exemplo assim, que podemos dizer assim, bastante claro para entender um pouco a questão da dominação. A ciência política ela tem uma relação com a filosofia política. Os primeiros filósofos gregos, como o Sócrates, Platão e Aristóteles, já tratavam da política. Foi a partir dos filósofos que a política passou a ter uma característica bastante forte, bastante dinâmica, bastante presente na vida das cidades, principalmente. Historicamente, pensadores orientais e ocidentais, como chineses e gregos, entre outros, eles formularam suas teorias sobre política e sobre relações de poder. Entre os gregos estão importantes filósofos como Platão e Aristóteles. Certamente você já ouviu falar deles. O Platão ele trabalha com o sentido das ideias presente na vida da sociedade e tendo como base para o conhecimento. A ciência política, como todo o processo de construção do conhecimento, vai surgir na dinâmica da história conforme nós vamos mostrar nesta aula. Temos a ciência política como a ciência do poder. Exatamente porque o poder passa a ser uma coisa tão complexa que envolve as relações entre os seres humanos, que ele passa a ser também um objeto de estudo na ciência política. As ciências sociais, de maneira geral, elas carregam consigo o fenômeno do poder. Esse, por sua vez, ele não se restringe apenas à esfera do Estado. Desde o momento que nós temos duas pessoas num determinado ambiente, nós vamos ter aí uma relação de poder. Podemos pensar a política como relação de poder, desde as situações micro, como na família, no dia a dia, até uma relação macro no Estado, nas organizações políticas. Geralmente as pessoas imaginam que quando se fala em política, o poder significa tudo que está associado ao Estado e seus representantes.
De primeira mão, nós costumamos pensar sempre política relacionada ao Estado e aos seus representantes, mas é bom saber que a política não está associada apenas ao Estado, está associada a tudo que envolve os seres humanos na sociedade, nas suas relações sociais e, por sua vez, relações de poder. Do ponto de vista da análise científica, são adotadas metodologias que elas variam conforme a concepção filosófica sobre o poder e as relações entre sociedade, economia, política, cultura, que determinado pensador ou corrente defende no respectivo contexto histórico. Portanto, a ciência política ela tem como objeto de estudo o poder e, por sua vez, ela vai precisar de métodos, de uma metodologia que vai buscar encontrar resposta para as questões relacionadas ao poder. Vários filósofos, sociólogos, políticos, intelectuais em geral têm contribuído e influenciado sensivelmente a sociedade, as organizações políticas, os partidos e as decisões na esfera do Estado, além de influenciar diversas lideranças políticas. Segundo Andrada, a ciência política é aquela que tem por objeto o fenômeno do poder e os respectivos processamentos para a realização dos valores comunitários, que são os que presidem a cultura do povo e a nação a ser observada. Podemos perceber nessa concepção de ciência política de Andrade como a política está relacionada à coletividade, à vida em coletividade. A ciência política ela estuda os fenômenos do poder. Significa o estudo do poder ou das relações de poder que podem acontecer desde as situações micro até as situações macro. Por exemplo, na família e no Estado. Para muitas pessoas, quando se fala em política, se pensa logo na esfera do Estado e nas formas de governo. Para autores como Foucault, o poder está em toda parte, em tudo que envolve as pessoas, até mesmo entre duas pessoas, como já dei exemplos. Assim, a ciência política ela busca compreender as relações de poder e suas implicações ou consequências entre pessoas, grupos ou instituições. Para isso, ela vai trabalhar com métodos históricos, métodos comparativos, método quantitativo e qualitativo, o que também é trabalhado nas ciências sociais de forma geral. Para muitos, a ciência política seria a ciência do Estado ou da teoria do Estado. Há autores, por exemplo, que pensam a ciência política apenas a partir do Estado ou da teoria do Estado, que de certa forma não está exatamente errado. Mas resumir a ciência política apenas ao estudo do Estado ou da teoria do Estado limita também as relações de poder que estão presentes nas empresas, nas organizações sociais, de forma geral. Vamos entender um pouco da história para saber como a política, a ciência política se desenvolveu. A história da política ela está diretamente relacionada ao processo de desenvolvimento da sociedade. Desde as primeiras organizações dos indivíduos na sociedade, vamos ter a necessidade de se pensar, de racionalizar, de usar a razão para uma melhor organização da sociedade. À medida que os aglomerados humanos eles se diversificavam e se tornavam complexos, surge então a necessidade de estudar tudo que envolve as relações do poder, como fizeram os gregos, filósofos gregos, lá na Grécia Antiga. Com o advento das cidades, as questões políticas são objetos de várias discussões e de busca de respostas para os problemas que se multiplicavam. Aí a necessidade do estudo racional de um objeto claro e de métodos para saber como acontecem as relações políticas, as questões políticas, as relações de poder. As cidades gregas, já há muito tempo atrás, elas são exemplo de discussões em torno da política. As obras de autores como, por exemplo, Platão e Aristóteles, Cícero, entre outros, demonstram que o ambiente da cidade já constituía, naquela época, importante centro de discussão e de decisões políticas. É importante saber que a organização política na época dos filósofos gregos,
esse pensamento político, da ciência política já nas suas primeiras fases, com o uso racional, já foi pensado exatamente a partir de um grupo que sentiu a necessidade de uma melhor organização da sociedade. E bom lembrar que a maior parte da sociedade não participava dessas discussões porque não eram considerados cidadãos. Apenas uma pequena parcela da sociedade na Grécia Antiga que eram considerados cidadãos, e a política estava voltada mais para esses cidadãos. A influência dos filósofos gregos, entre eles Platão e Aristóteles, se estende até os nossos dias. Ainda lembrando sobre a democracia, a política na Grécia Antiga, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, por exemplo, não eram considerados cidadãos. Em Platão nós encontramos a defesa por uma verdade, ou uma essência que ela se encontra nas ideias. O Platão era o filósofo político das ideias. O mundo que nós percebemos para Platão é apenas um reflexo do que existe no mundo das ideias. Platão tinha esse pensamento de que tudo que existe nas ideias é que são perfeitos. A ideia traz em si o conhecimento, a perfeição, e que nós vivemos apenas o reflexo dessas ideias. Essa forma de pensar de Platão influenciou também o pensamento político, o desenvolvimento da política e das organizações políticas na sociedade até os nossos dias. Assim, no pensamento de Platão, o mundo que nós habitamos é simplesmente a aparência da realidade ideal e verdadeira. A democracia grega ela era organizada entre classes: cidadãos, escravos e estrangeiros. Os escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, como também as mulheres. Em Atenas, apenas uma pequena parcela da população tinha direitos garantidos. Os atenienses natos e ricos, proprietários de terra, eles eram considerados cidadãos. Se compararmos com os nossos dias hoje, pouca coisa há de diferente em relação a isso, porque mesmo nessa democracia que nós vivemos, nós sabemos exatamente que os ricos, os que têm o poder econômico, é que controlam exatamente a política. No Brasil, por exemplo, até os primeiros anos do século XX, somente as pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder econômico, era que tinham o direito de votar. Não votavam as mulheres, os analfabetos, por exemplo, grande parte da população. Estavam excluídos nessa questão aí, voltando aos atenienses, nós temos que estavam excluídos da democracia os demais segmentos sociais, como os estrangeiros, escravos, mulheres e crianças. Então apenas uma pequena parcela da população ateniense tinha direitos garantidos. Os atenienses considerados natos e ricos, proprietários de terras. As ideias do Platão não necessariamente elas culminam no totalitarismo. Totalitarismo significa exatamente uma maneira de pensar, de organizar a sociedade, de gerenciar um Estado, por exemplo, que controla todos os indivíduos, todos os aspectos da vida dos indivíduos. Exemplos de totalitarismo temos o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na Rússia, nos primeiros momentos da Revolução Russa, quando Stalin assumiu o poder. Na ânsia de aplicar um modelo de sociedade considerado perfeito, muitos governantes e líderes adotam posturas ditatoriais, o que pode acontecer até por temerem uma posição contrária que possa surgir a esse pensamento. Os ditadores, os totalitaristas, eles têm a resposta, acham que têm a resposta para tudo, para controlar a sociedade. E aqueles que pensam diferente dessa forma de pensar passam a ser criminalizados, questionados, ignorados, demonizados. Diferentemente de Platão, o filósofo Aristóteles, ele não concordava com sua filosofia idealista. Ele considerava que a realidade concreta, o mundo onde vivemos, pode ser compreendido pela razão, o que torna possível fazer uma análise mais próxima da realidade.
o Aristóteles ele não negava a importância das ideias, a importância do pensamento, do conhecimento, da razão, mas sabia exatamente que isso precisava ser trabalhado na ação prática, também no dia a dia. E aí nós temos um pensamento mais voltado, mais próximo da nossa realidade. Então a ciência política, ela é a ciência que estuda as relações de poder. E para isso ela vai ter como objeto de estudo o poder e vai ter metodologias que são metodologias construídas nas ciências sociais. Por exemplo, o Aristóteles, ele vai influenciar um modo de pensar, de organizar a sociedade e vai dar fundamentos para um pensamento político e estudos também da política. Então vai influenciar, ok? Mas temos também, por exemplo, o pensador italiano chamado Nicolau Maquiavel, que ele foi um secretário dos príncipes da época, e a partir da sua experiência vivenciando o desenvolvimento dos principados, o nascimento dos principados, a derrocada dos principados, ele construiu todo um estudo, ele elaborou um estudo que vai estar presente na obra dele chamada O Príncipe, que vai se basear numa metodologia histórica e comparativa. A partir daí, o Maquiavel vai desvincular a política da religião, do pensamento religioso. Aí vai ser já uma obra científica da ciência política. As ideias de Platão e Aristóteles influenciaram o pensamento teológico da Igreja Católica na Idade Média, conforme nós podemos perceber. Os dois filósofos, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles vão considerar o pensamento desses dois filósofos gregos, Platão e Aristóteles, e vão elaborar as suas ideias, análises políticas, considerando inclusive a relação com o cristianismo. Santo Agostinho se baseia no Platão e o Santo Tomás de Aquino vai se basear no pensamento do Aristóteles. É bom saber que grande parte da Idade Média vamos ter todo o poder da Igreja Católica, inclusive nos mosteiros, as obras originais dos grandes filósofos gregos, que apenas poucas pessoas, poucos representantes da Igreja tinham acesso a esse conhecimento. Santo Agostinho, a partir das ideias de Platão, em sua obra A Cidade de Deus, ele vai distinguir a cidade de Deus da cidade dos homens. Nessa obra, o Santo Agostinho vai trazer toda a leitura do pensamento filosófico do Platão e vai considerar que a cidade de Deus seria aquela cidade exatamente que utiliza o pensamento do cristianismo, as ideias cristãs, e coloca em prática, se contrapondo ao pensamento dos pagãos. Por isso que essa obra Cidade de Deus, ela tem também como subtítulo Contra os Pagãos. A primeira é a cidade perfeita, no pensamento do Santo Agostinho. Ele vai dizer que a cidade de Deus é distinguida, se distingue da cidade dos homens. Então a cidade de Deus, ela é perfeita, é uma correspondência com as essências perfeitas das ideias do Platão, que é fora do mundo. E a segunda cidade é a cidade do pecado, da imperfeição, que é o nosso mundo, imperfeito, segundo Platão. Então essa mesma lógica o Santo Agostinho vai utilizar para, inclusive, desenvolver o seu pensamento sobre a política e sobre a cidade com base no cristianismo. E isso vai influenciar o mundo, a organização política na sociedade medieval, grande período da humanidade. Bom, então, resumindo, o pensamento do Platão e do Aristóteles vão influenciar a política, as organizações políticas. Isso vai se basear principalmente durante a Idade Média, que vai durar longos anos, e que vai influenciar depois as organizações políticas até chegar aos nossos dias. Bom, então, na nossa aula nós trabalhamos exatamente o que é política, que está voltado ao poder, às relações do poder,
E o que é ciência política? A ciência política é o estudo das relações de poder que não se resume apenas ao sentido do Estado, à esfera do Estado, mas a todas as organizações que estão presentes as relações de poder. É isso, pessoal, que tinha para dizer para vocês nessa nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar do pensamento de Hobbes e de Maquiavel que vai influenciar na ciência política. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais.